Muito bom dia, você telespectador do programa Saúde em Evidência. Que coisa boa que você mais um sábado está aqui conosco. E hoje o tema bem importante, um tema pouquíssimo falado. E aqui no Saúde em Evidência, tantos anos de programa, a primeira vez que vamos falar sobre anestesia. Um tema ainda temido por muitos de nós, que hoje, doutora Andréa Lucena, vai sim desmistificar muitas coisas e nos explicar sobre essa área da medicina tão necessária para procedimentos desde exames até procedimentos cirúrgicos. E claro que você não vai perder nem um pedacinho da entrevista de hoje. Doutora Andréa, quero já começar lhe agradecendo pela disponibilidade. Sei que sua agenda não é uma agenda fácil, mas muito obrigada em nome da TV LW e da TV Nova Nordeste por estar aqui nessa manhã conosco. É um prazer estar aqui hoje, obrigada pelo convite. E a gente vai tentar, ao longo aqui do programa, a gente desvendar alguns mitos, esclarecer dúvidas, tirar um pouco do medo, né? Que toda Faz a população, parte. sempre quando a gente dá no começo da cirurgia, a gente já escuta. Eu só tenho medo da anestesia. Então eu espero que hoje a gente consiga deixar vocês mais tranquilos, se forem realizar algum procedimento e tirar algumas dúvidas. O medo, ele faz parte, como a doutora Andréa falou, e a gente vai hoje conversar. E quanto mais a gente conversa, quanto mais informação e informação de qualidade a gente entrega a você aí de casa, mais seguro e tranquilo você fica para, sim, claro, fazer os procedimentos de saúde que você precisa. E eu vou começar, doutora Andréa, perguntando qual a formação. Existe uma formação do médico anestesista e que áreas de atuação ele pode estar aí abrangendo? Bom, a especialidade anestesiologia é uma especialidade médica, então a gente faz o curso, a faculdade de medicina, que são 6 anos de formação, e a seguir a gente entra na residência, que nós chamamos como residência médica, que é a especialização, onde hospitais com credenciados, centros de treinamento com professores, onde a gente passa 3 anos vivenciando todos os tipos de cirurgia, de procedimentos, para sairmos hábeis a fazer qualquer tipo de anestesia, certo? Falando em tipos de anestesia, esse é outro problema que a gente sabe que quando a gente está com um procedimento para fazer, doutor André, o médico vai e explica a gente, né? Geralmente tem uma consulta prévia antes da cirurgia com o anestesista. Quais são os tipos de anestesia que existem? Pronto. Deixa eu só falar rapidamente. Sim, à a vontade. gente falou da área de atuação que você tinha falado, eu não cheguei a falar. A gente, além dos procedimentos cirúrgicos, você já falou, tem a questão dos exames, né? Então, muita gente, endoscopia, colonoscopia, às vezes até ressonância, tomografia, quando o paciente não se sente confortável, tem claustrofobia. Então, muitas vezes a anestesia está ali para deixar ele mais tranquilo, né? Para ele ficar mais à vontade. Alguns exames, o anestesista também trabalha muito em UTI, medicina intensiva, e outro que está sendo muito comum hoje em dia é pacientes com dores crônicas, aqueles pacientes que vêm com dores persistentes, então o anestesista atua muito na dor. Então tem procedimentos para controlar aquelas dores, no paciente não viver uma vida sofrendo com dores, onde hoje tem uma gama de procedimentos que podem aliviar essa dor. Em relação aos tipos de anestesia. Bom, a anestesia é um procedimento que a gente quer bloquear a dor e as sensações desagradáveis, como a gente diz, né? O próprio nome diz, a anestesia quer dizer assim, ausência de sensações, certo? Então, a gente quer bloquear a dor e outras sensações desagradáveis. Os tipos de anestesia mais comuns. Temos a anestesia local, como o próprio nome diz, você vai anestesiar uma pequena região do corpo, né? Localizada. Serve para quê? Uma sutura, uma biópsia na pele, extrações dentárias. Você vai e faz aquele bloqueio localizado com anestésico. A anestesia regional, certo? É a anestesia já de uma região do corpo, certo? Eu vou anestesiar, aí dentro da anestesia regional a gente tem a RAC, que é a mais conhecida, eu acho, certo? Que serve para principalmente cirurgias do abdômen inferior e membros inferiores, certo? Muito usado para cesárea, cirurgias ortopédicas. Basicamente, a gente vai na coluna vertebral, nos espaços intervertebrais, a gente tem como nossa referência anatômica, injetar o anestésico nas terminações da medula, próxima à medula. Então, a gente vai bloquear aquelas terminações nervosas
E vamos ter o bloqueio, que a gente chama de bloqueio sensitivo, ou seja, vai ausência de dor, e bloqueio motor, paralisia. Então, o paciente fica sem sentir e sem mexer do abdômen para baixo, certo? Essa é a raquianestesia. A peridural é outra anestesia regional. Ela é muito usada mais para cirurgias plásticas, que a gente pode fazer, ao invés de bloquear para baixo, a gente pode bloquear por partes. Então, uma cirurgia de mama, eu faço também é na coluna, parecido com a RAC, porque eu uso o espaço intervertebral, mas a injeção do anestésico é num espaço diferente, um pouco antes, certo? E ali eu injeto uma quantidade de anestésico e eu consigo bloquear partes. Eu não tenho tanto bloqueio motor, paralisia, mas eu tenho sensitivo. Então, cirurgias de mama, cirurgias de plástica de abdômen, ou até partos normais, paciente que é aquela analgesia de parto. Então, a gente faz uma peridural e consegue deixar que o paciente faça força para ter o filho, mas não sinta dor, certo? Então, é a peridural, é outra anestesia regional. E aí, temos a anestesia, os bloqueios, que a gente chama de bloqueios periféricos, que são, por exemplo, vai operar o braço, uma fratura de cotovelo, então a gente consegue bloquear só o braço, certo? São as anestesias chamadas regionais, ou seja, uma parte do corpo. Essas anestesias, somente elas eu consigo operar com ela, mas o que é que a gente associa? A sedação. A sedação é aquela que o paciente vai dormir, ficar tranquilo, tirar aquela ansiedade, aquele nervosismo, ficar ali naquele ambiente que não é agradável, né? Ficar ouvindo, tá presente. Então a gente faz a sedação combinada com a anestesia regional ou local para o paciente ficar tranquilo e dormir um pouco. Mas na sedação, que até eu uso para exames, como esteroscopia, como tomografia, o paciente, ele está consciente. Eu posso falar com ele, ele vai me responder. Ele está respirando sozinho, mas ele está tranquilo, certo? Mas ele tem as funções todas inalteradas. É uma sedação, é para a gente dar conforto, que o paciente, na verdade, ele poderia até ser operado sem a sedação, mas é desagradável, né? De estar o próprio acordado, ambiente né? da sala de cirurgia. Isso. Então, a gente associa a sedação com a anestesia regional. E, em alguns casos, faz ela sozinha para exames, como eu falei. E a anestesia geral, né? Acho que talvez a mais temida, como diz, é geral, do corpo inteiro. O paciente vai estar geralmente entubado, né? Ele não respira sozinho, ele não consegue se mexer, ele está totalmente inconsciente, ele está dormindo profundamente, certo? E aí a gente tem a anestesia geral, que a gente chama venosa, que faço anestésicos pela veia, ou inalatória, que é aquela que eles chamam do cheirinho, né? Sim. Que é um gás que dá sonolência, que faz dormir, certo? Então, basicamente, esses são os tipos de anestesia. E a gente, conforme o tipo de cirurgia, conforme o perfil do paciente, na hora a gente vai decidir entre a equipe com o paciente qual é a melhor técnica, sempre pensando na segurança e no conforto do paciente. Só para você que está aí em casa entender, ela falou que existe sim as possibilidades de você se manter acordado e ainda assim anestesiado. Claro, aquelas fotos maravilhosas de partos cesáreos, por exemplo, ali qual é a anestesia? RAC. Em geral, a cesárea é feita com a RAC anestesia. Pronto, é uma que a gente não gosta, não costuma fazer sedação. Por quê? Para a mãe viver aquele momento, né? Momento, exatamente. É igual também no parto, é outra anestesia, mais semelhante para a mãe poder, e precisa, né, no caso do parto porque normal. Diferente de uma cirurgia do joelho, que você quer dormir, você não quer ver aquele momento. Uma cesárea você quer estar presente, você quer ver o nascimento, você quer ter aquilo na sua memória registrado. Não é verdade? É verdade. Doutora Andréa, eu quero agora que as pessoas que estão em casa, os nossos telespectadores, fiquem mais tranquilos de como se preparar para uma anestesia. Existe algum preparo prévio em casa? Assim, a gente, fora o emocional, né? Porque o emocional a gente já tem essa luta. Eu estava compartilhando com a doutora Andréa aqui no intervalo que o meu pai, ele só de pensar em anestesia, precisa operar o joelho, mas se anestesia geral, não vou. Se for anestesia geral, eu não vou. Então, existe sim esse medo. E a gente precisa estar falando sobre isso para que você ganhe confiança. Claro que o profissional, ele
interfere muito positivamente nisso. Então, a consulta com anestesia é muito importante. Eu acredito que é nesta consulta com anestesia, com anestesista, essa consulta prévia, que são conversados os tipos, as modalidades e a mais adequada para o paciente. O preparo, existem cirurgias que a gente chama de eletivas, que são as cirurgias programadas. Certo. Por exemplo, você tem um cálculo de vesícula, sabe que precisa operar, certo? Mas você não tem urgência, você não tem que operar hoje do jeito que você está. Então, você pode se preparar. E tem as cirurgias de urgência, tipo um apendicite, né? Que você descobriu e você tem que imediatamente ser operado. Então, você tem preparos diferentes. Numa cirurgia eletiva, no programada, a gente vai cuidar de todas as condições, vai melhorar as condições do paciente. Então, a gente vai solicitar exames pré-operatórios, vai solicitar que ele vá, por exemplo, ao cardiologista, fazer o exame cardiológico. Então, a gente vai orientar quanto ao jejum, né? Jejum pré-operatório, medicações que ele faz uso, ele tem que nos informar quais são as comorbidades. Eu sou hipertenso, eu tomo tais medicações, e a gente vai orientar que ele deve continuar tomando, diabético. Então, a gente tem que saber as doenças que o paciente tem, orientar quanto medicações, solicitar exames e observar aqueles exames se estão bons, né? Preparar o paciente, tranquilizá-lo em relação ao momento, como é que vai ser tudo, né? Já explicar, porque todo mundo tem muito medo do que não sabe, né? Do que é que vai acontecer, do que é que vai ser feito. Então, a gente prepara todas essas condições do paciente para da melhor forma possível. Se ele fuma, a gente vai solicitar pare de fumar, idealmente algumas semanas antes, certo? Não estar gripado, se o paciente está gripado, a gente vai provavelmente adiar essa cirurgia, porque ele não está nas melhores condições dele. Então, todo esse preparo a gente tem numa cirurgia eletiva, Sim. Certo? Se ele já teve alguma alergia, já tive uma alergia a uma medicação, então ele tem que nos informar. O paciente tem que contar todas as informações ao anestesista, não ter vergonha de nenhuma situação, porque a gente precisa conhecer o nosso paciente, não é verdade? Então, vamos prepará-lo. Nas cirurgias de urgência, infelizmente, a gente não pode ter esse preparo todo. Não dá tempo, Não dá, né? Porque a situação não permite. Então, a gente vai tentar, da melhor forma possível, controlar ali a nossa situação. Mas é isso, é preparar, conversar com o anestesista, solicitar exames, medicações e se preparar quanto ao jejum, tomar as medicações. Às vezes o paciente já é muito comum. Se alimentou? Não. Tomou seu remédio da pressão? Não, porque isso não era para comer nada. Mas aquele comprimido, é importante você tomar suas medicações da pressão de manhã, da tireoide, um dedinho de água, certo? O jejum, geralmente a gente pede 8 horas para comida, alimentos sólidos, 6 horas de líquidos, sucos e 2 horas para água, certo? Então, às vezes o paciente também é comum a gente dizer, se alimenta até meia-noite, e o paciente 6 horas da noite já não para de comer. Aí chega com mais de 12 horas de jejum, que não é necessário e nem é adequado, não faz bem tanto tempo de jejum, desidrata, porque não bebe nada, porque fica com medo. Então, é importante seguir essas orientações. Já deu para acalmar, ou pelo menos começar a acalmar o coraçãozinho de vocês que estão aí em casa. A gente vai para um breve intervalo, eu volto rapidinho e aguardo você daqui a pouco. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar. Tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia.
alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. E nós já estamos de volta para mais um bloco aqui do Saúde em Evidência. Que bom que você está aí conosco. Quero agradecer a você por todos os sábados, pontualmente às 10 horas, abrir as portas da sua casa para que a informação sobre saúde de qualidade chegue até você. Agradecer também aos nossos apoiadores: Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão, Líder Empresarial e Lojas LW. Doutora Andréa, toda cirurgia, por si só, claro que implica na possibilidade de riscos, de complicações. Para além dos riscos e complicações de qualquer procedimento cirúrgico, existem também riscos para a anestesia? E se sim, como é que pode resolver? Bom, Catarina, claro que todo procedimento existem riscos, né? A gente tem o risco, faz parte. Mas eu costumo dizer, hoje em dia a gente tem, para você ter uma ideia, uma complicação grave na anestesia, a gente é em torno de 1 para 250 mil casos de anestesia. Ou seja, 250 mil pessoas são operadas e a gente tem um caso. O que acontece é que quando acontece, se torna muito evidente, né? Fica muito na mídia, então repercute muito. Só que, na verdade, é raríssimo hoje em dia acontecer coisas graves. O que acontece mais é o risco em relação ao paciente em si, do que a própria anestesia. Sim. Por exemplo, uma cirurgia você vai ser operado de vesícula. Uma mulher de 30 anos vai ser operada de uma vesícula programada, então a gente vai fazer os exames, não tem doença nenhuma, e um paciente chega, outro de 80 anos, um idoso que já fez um cateterismo, que já teve um infarto, que toma medicações para arritmia. Então, os riscos desses pacientes não são o mesmo, não é verdade? Verdade. O risco é mais inerente ao paciente, ao perfil do paciente e muito ao perfil da cirurgia. A gente também não pode dizer que uma cirurgia de vesícula tem o mesmo risco de uma cirurgia cerebral, certo? De uma cirurgia cardíaca, certo? Então, hoje em dia, a anestesia se tornou muito segura. Com o avanço de monitorização, drogas cada vez mais novas, mais seguras, a gente tem controle sobre tudo aquilo ali. Então, o risco maior, como eu disse, pode haver, claro que pode, uma situação de você descobrir uma reação alérgica grave a uma medicação que você nunca tinha usado, acontecer algum problema, né? Mas o risco maior é ao paciente, o perfil do paciente, o perfil da cirurgia. Uma cirurgia também de urgência tem sempre um risco maior do que uma cirurgia eletiva, que de todo jeito eu não conheço meu paciente tão bem quanto uma cirurgia programada. Não estou dizendo que é perigoso, porque vai ser uma cirurgia de urgência, mas eu tenho que o risco é diferente, certo? E é mais isso, e é muito raro de acontecer qualquer evento grave atualmente em relação à anestesia, porque a gente é treinado também para resolver isso. A gente está ali com o paciente o tempo inteiro monitorizado, a gente está observando todos os sinais vitais e a gente detecta imediatamente qualquer alteração e vai intervir imediatamente. Então, isso faz com que, mesmo que aconteça um evento, você vai ter como resolver, saber resolver e atuar para que aquele desfecho seja favorável. Eu sei que você está aí em casa e está também querendo saber sobre isso.
você bem falou aí que mesmo a cirurgia não sendo eletiva, uma cirurgia de urgência, ou mesmo ela sendo eletiva, por mais que o paciente ele precise, é uma obrigação nossa, tá? De dizer tudo ao médico, sem vergonha, como o doutor Andréa bem falou, para que ele nos conheça, até porque o período com o anestesista é muito curto, é diferente do oncologista que que acompanha o paciente, que lida com o paciente. Mas existe possibilidade, você falou aí em alergia, existe a possibilidade de um processo alérgico com relação à anestesia. Como é que soluciona isso no meio de uma cirurgia? Infelizmente, tem gente que pergunta assim, tem algum teste alérgico de medicações para anestesia? Não existe. Diferente de testes alimentares, né, que você pode saber, tem uma alergia a glúten, a trigo, você não tem como fazer um teste para as medicações, infelizmente. Então, o que acontece é de você, às vezes, já ter tomado em casa algum remédio e relatou que realmente teve uma reação alérgica. Eu queria também diferenciar a reação alérgica de efeitos colaterais de algumas medicações. Tem muito paciente que chega, às vezes, dizendo assim, eu tenho uma alergia à dipirona. Sim. Aí eu pergunto, e o que é que você sente quando você toma a dipirona? Eu fico sonolento, minha pressão baixa. Isso não é uma reação alérgica. A dipirona pode causar um pouco de sonolência realmente. Plasio, muita gente diz, quando eu tomo plasio, eu não me dou bem, Plasio tem uma reação que a gente chama, que dá confusão, inquieto, ele fica assim, agitado o paciente. Não é uma reação alérgica, é um efeito colateral da medicação. Então, a gente sabe também desses efeitos colaterais das medicações e tem que diferenciar o que é uma reação alérgica. Aí você diz, não, eu fico vermelha, me coçando, às vezes me dá uma coceira na garganta, isso é uma reação alérgica, que a gente não tem como prever, a gente só tem como atuar se por acaso acontecer, certo? Também é um evento muito raro. Se por acaso, durante a cirurgia, a gente observar alguma alteração cutânea ou um problema na respiração, ou em casos mais graves, como é o choque anafilático, que vai interferir na pressão, na frequência cardíaca, até na oxigenação, a gente tem como ver imediatamente o que aconteceu, né? Porque a gente administrou alguma medicação e a gente observou alterações nos sinais vitais do paciente. Imediatamente a gente também é treinado para atuar. A gente tem medicações que podem resolver, a gente tem algumas condutas que podem melhorar e em casos mais graves até que, em último caso, que é uma parada cardiorrespiratória, tudo a gente tem planejamento para atuar. Mas volto a dizer, é um evento raríssimo de acontecer e muitas vezes inicia com quadros leves. Não vai direto para um caso, uma reação, choque anafilático, um caso grave. Isso é muito raro de acontecer. Choque anafilático é algo que há muito se falava, se fala, e com certeza você aí de casa tinha essa dúvida, e que bom que a gente está aqui para esclarecer e deixar você cada vez mais tranquilo. Eu gostaria de saber agora um pouquinho assim, porque quando a gente fala em anestesia, e é um tema que a gente não conversa com frequência, e a gente também não vê nas redes sociais com frequência, sequer no meio do jornalismo com frequência. Qual a história da anestesia? Conta pra gente um pouquinho da história da anestesia, porque eu acredito que faz sentido para a gente ir juntando as pecinhas do quebra-cabeça e conhecer a história da anestesia. Você que está em casa, conhece a história da anestesia? A doutora Andréa vai contar aqui para a gente. E eu gostaria também que, se você pudesse, já que vai contar a história da anestesia, vai lá um pouco no passado, vem para o presente e fala um pouquinho dos avanços tecnológicos para você, nosso telespectador aqui da TV Nova Nordeste, da TV LW, fique ainda mais seguro com relação à anestesia. A anestesia é uma especialidade até recente, digamos assim, porque você tem lá atrás, da Idade Média, casos de cirurgia. Se você for ver na cirurgia, né, doenças que eles abriam barriga, tudo, eles usavam o quê? Como anestésico, assim, era o álcool, né, embebedava os pacientes, o paciente ficava sem perder a consciência, basicamente, né? Ou então eles usavam plantas medicinais, essas coisas. Então, a anestesia veio surgir em mais ou menos 1840, ou seja, até recente, né? Com o éter e depois com clorofórmio. Viram que quando eles respiravam, o paciente respirava aquilo ali, ele ficava torporoso, adormecia, e com isso era possível a cirurgia. Inicialmente foi uma extração dentária, a cirurgia foi um dentista
que começou a usar o clorofórmio. E depois foram vindo para cirurgias de partos, e com isso foi evoluindo com esses gases inalatórios. Aí foi para o clorofórmio, depois veio o alotano, só começou com gases halogenados, que a gente chama que é esses gases que dão sono, certo? E com isso foi evoluindo nos gases, e aí começou também nas guerras, usando muito opioides, que a gente faz morfina, para as dores, né? E com aquilo ali foi sendo descoberto e evoluindo a medicina e a anestesia, tá? E aí com isso, o que é que acontece? Também a monitorização. A monitorização é uma coisa recente, que a gente diz. Antigamente a gente escuta ainda falar que era assim, a observação era da coloração da pele, que a gente sabe que a oxigenação do sangue, né, a gente corado, vamos dizer assim, nós somos corados pelo sangue. E quando acontece um problema respiratório, que essa oxigenação é afetada, o paciente vai ficando cianótico, que a gente diz que é o roxo, né? O paciente vai perdendo aquela coloração. E era isso que era observado em algumas anestesias, era a cor do paciente. Se ele está ficando roxo, é porque tem algum problema. Então, era assim, visual. Era vendo pressão, a mão no pulso para ver a frequência cardíaca. E com isso, foi evoluindo a monitorização. Hoje em dia, a gente tem a monitorização para tudo. A gente vê continuamente a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a pressão arterial, a saturação de oxigênio, certo? Até a gente tem monitores de atividades cerebrais. Então, com isso, a gente consegue detectar todas as alterações que a anestesia ou que a cirurgia está implicando naquele paciente, certo? Então, foi um avanço enorme a anestesia nos últimos 40, 50 anos de monitorização. Drogas, antigamente as drogas deixavam o paciente sonolento por horas, né? Até outro dia o paciente ainda estava dormindo, ou então ele causava muito vômito, né? Paciente muito torporoso. E hoje em dia as drogas não, elas têm um efeito mais curto, pelo tempo que a gente quiser, a gente consegue controlar. A gente quer para tanto tempo, a gente tem drogas que revertem o efeito, a gente quer reverter um efeito de uma droga, a gente tem uma medicação para isso. Então evoluiu muito no sentido de monitorização, para a gente ter o controle melhor do paciente, e em termos de drogas seguras, drogas que são eficientes, e ao mesmo tempo a gente também consegue reverter e controlar. Então foi um grande avanço em relação a isso. A gente vai precisar chamar um breve intervalo, eu volto daqui a pouquinho. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar. Tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente.
Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. E nós já estamos de volta, intervalo breve, claro, agradecer mais uma vez a sua presença e agradecer também aos nossos apoiadores. Faculdade de Medicina do Sertão, Líder Empresarial, Memorial Imagem e Lojas LW. Doutora Andréa, no último bloco, a gente encerrou falando exatamente dos avanços tecnológicos da anestesia. E eu fiquei aqui pensando, esses avanços tecnológicos da anestesia que tanto nos deixou confortáveis e nos sentindo mais seguros. Você que está em casa certamente já está nesse terceiro bloco, até já querendo agendar aquela cirurgia antiga que está aí precisando ser marcada e você não tinha marcado ainda por causa de anestesia. Esses avanços tecnológicos, hoje a gente dispõe deles falando de uma forma genérica em todos os lugares, ou na maioria dos lugares, inclusive SUS, outros hospitais, clínicas, não sei, ou a gente está falando dentro do contexto onde você trabalha, que é o Hospital Memorial de Arco Verde. Como é que funciona essa questão dos avanços tecnológicos? Para que fique bem claro para quem está em casa a importância de procurar um centro de referência. Verdade. Infelizmente, a tecnologia nunca é barata, né? Mas, então, é isso que acontece. Você diz, o SUS, até clínica, então, o que acontece? A gente tem um hospital já de referência, né? Todos esses anos, sempre com cirurgias e sempre procurando trazer segurança ao paciente. Então, a gente investe muito em equipamentos, a gente está sempre com monitores. Atualmente, a gente tem um monitor, mais recente, que tem monitores para atividade neuromuscular, para a gente saber se o paciente está realmente, como a gente disse, paralisado, bloqueado, que é melhor para a cirurgia e para o conforto dele, na anestesia geral. A gente também tem um monitor chamado o BIS, que monitoriza a profundidade anestésica, para aqueles casos que a gente talvez vá discutir depois, do tão temido acordar intraoperatório, certo? Do paciente achar que não está anestesiado. Então, a gente consegue monitorizar a atividade cerebral e saber se ele está realmente anestesiado, se ele está acordado. É um monitor, o BIS. Então, a gente tem monitores de pressão invasiva para saber realmente a pressão, se esse paciente está bem hidratado ou não está hidratado. Então, a gente também tem a assistência do anestesista capacitado. Nós temos uma equipe de anestesistas, todos que fizeram especialização. Não é aquele profissional que aprendeu assim, né, em qualquer canto. Todos profissionais bem capacitados, que a gente está presente na endoscopia, na tomografia, em qualquer exame de urgência. Estamos 24 horas disponíveis, qualquer momento. Então, dá uma segurança a toda a equipe, o cirurgião, o que ele precisa. Às vezes é só uma dúvida, um paciente que é uma anestesia local, mas é um paciente idoso que não está bem, ele chama, a pressão está alta, a gente consegue ajudar, certo? Porque a gente está ali todos os dias capacitados para resolver qualquer problema. E a monitorização, que, como você disse, infelizmente não é disponível em todos os lugares, por isso que é importante ao paciente procurar um serviço que tenha, né, que tenha essa capacidade técnica, né? Isso, porque às vezes a gente vê muito hoje em dia que faz em clínica, que não tem equipamento, não é verdade? Às vezes faz sem anestesista, o próprio cirurgião quer fazer a anestesia e quer operar, né? Em alguns casos, não é com anestesista, não é com monitorização adequada, ainda infelizmente existe isso. E a gente está sempre muito preocupado com a segurança do paciente. Então, para além de você se certificar do profissional anestesista, é importante, sim, que você converse nessa consulta pré-operatória com o anestesista sobre o local onde você vai se submeter àquele procedimento, seja um exame, seja uma cirurgia de grande, médio ou pequeno porte. É muito importante, afinal de contas, é a sua vida que está em jogo e pela sua vida tudo, como a gente sempre diz aqui, que preza pela sua vida, pela sua saúde. Doutora André, você falou em algum momento aí que da possibilidade de um paciente acordar durante uma cirurgia. Existe essa possibilidade de acordar? Vamos lá.
é um dos mitos, né? É um evento raríssimo, vou lhe dizer, em termos percentuais, é 0,01%, certo? Mas o que acontece? Muitas vezes foi o quê? Um erro da monitorização ou do equipamento, talvez o equipamento não esteja ofertando a medicação de forma correta, ou foi um erro de dose de medicação. É possível acontecer, apesar de ser raríssimo, tá? O que acontece também não é como a gente já viu até em filmes, né, os relatos. O paciente pode ter a consciência, apesar dele ainda estar anestesiado. A anestesia você não usa uma droga só, são várias drogas, certo? E com isso uma droga você vai fazer a inconsciência, outra droga, digamos assim, vai tirar dor, outra droga vai atuar no aspecto da paralisia motora. Então são várias medicações, certo? Por um acaso alguma medicação não foi correta, o que a gente tem um relato é de algum paciente que diz, eu ouvi. Eu queria também abrir outro parênteses aqui. Alguns pacientes na sedação, lembra que lá na sedação eu falei, você está consciente, você está tranquilo, você pode até dormir um pouco, mas você está consciente. Alguns pacientes na sedação dizem assim, mas eu estou ouvindo, eu estou acordado. E é para ouvir É para ouvir, não é uma anestesia geral. Então, às vezes o paciente vem com esse relato, eu me operei, mas eu estava acordado, eu ouvi. Não era anestesia geral. Na anestesia geral, realmente, você não pode ter nenhuma lembrança. Mas numa sedação, você pode ter lembrança, você pode falar, você está acordado, certo? Então, quero só diferenciar isso, que às vezes tem esse relato do paciente achar que viu que era errado, mas na verdade ele era só uma sedação. Numa anestesia geral, que a gente tem que estar totalmente inconsciente, aí não é para acontecer, certo? Mas pode acontecer, e na maioria das vezes o que acontece é a consciência. Não sente dor, só que ele diz, eu não consigo me mexer, eu tive uma lembrança, mas eu não senti dor, certo? Porque a maioria das vezes é só essa consciência intraoperatória. Como eu disse, é 0,01% dos casos. É muito pouco. É muito raro. Naquelas associações que você falou, por exemplo, a associação da RAC com a sedação. Então, é possível que, nesse caso, o paciente ele tenha algumas lembranças da cirurgia. Estou te perguntando isso porque durante a minha cirurgia de coluna, eu tenho uma lembrança, inclusive numa hora que eu precisei ser entubada. E aí eu tenho essa lembrança dos médicos, eu só não sei distinguir o que eles estavam falando, né? Mas eu lembro que era sobre a intubação e fiquei com essa lembrança. E quando acordei, claro, foi a primeira pergunta que eu fiz. A anestesia não deu certo? Não deu super certo, tanto que você não sentiu nada. É que você tem esses flashes e você não tem a noção do tempo. Você não sabe se você acabou, se começou, se você não tem muita noção de tempo, né? Às vezes a gente acorda o paciente, ele não sabe nem que já foi operado, que já está acordando, né? Para ele ainda vai dormir, ainda vai ser anestesiado. Então não há essa noção de tempo, e é isso, a gente muitas vezes, mas eu estou ouvindo, a gente, tudo bem, mas você está bem? Você está sentindo alguma coisa? Não. Então tudo bem, pode dormir, mas você pode ouvir alguns momentos, certo? Tem pacientes que ficam, né, querendo estar dormindo, é engraçado que tem casos que o paciente dorme, ronca a cirurgia inteira, acorda, eu não dormi nada. Tranquilo, não dormi nada. Então tudo bem, mas já acabou a cirurgia. E tá tudo bem. E tá tudo bem. A gente vai precisar chamar um breve intervalo, eu volto daqui a pouquinho. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar. Tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução. E agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa. Você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos.
e ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. E nós já estamos de volta e agora para o último bloco. E esse último bloco está bem interessante porque a gente vai continuar nesse mito e verdade para que você se sinta aí bem seguro com relação do que é de fato verdade e do que é mesmo mentira, para você ir diluindo esse medo que você tinha, nem tem mais depois desse programa sobre anestesia. Muito obrigada por você estar conosco. Agradecer também aos nossos apoiadores, Memorial Imagem, Lojas LW, Líder Empresarial e Faculdade de Medicina do Sertão. Doutora Andréa, deixe-me fazer uma pergunta que eu sei que muita gente que está em casa gostaria de fazer. É verdade ou é mentira que uma vez feita a hack, vai sentir dor por muito tempo, até a vida inteira? É um mito, né? Não é verdade. A hack, primeiro, é uma agulha tão fina que eu acho que vem de antigamente, que era um material mais grosseiro e causava, mas que, na verdade, hoje em dia é tão fininha a hack, todo mundo chega morrendo de medo e, na verdade, depois nem sentiu que foi aplicada a hack anestesia. Não tem nenhuma relação anatômica. A gente faz injeção na região da medula, é só o espaço que é intervertebral. Mas a gente não tem lesão óssea, a gente não tem lesão muscular, a gente não tem nenhuma relação anatômica que possa trazer isso. Às vezes o que pode acontecer é ficar dolorido na região da punção, certo? Principalmente se foi uma hack mais difícil, que teve que tentar mais de uma vez, então vai ficar traumatizada aquela região ali e pode ficar dolorido por um tempo também que vai se resolver rápido. Mas dor nas costas, a puérpera, né, que é quando tem o bebê, reclama de uma dor nas costas que acha que foi a hack anestesia. Mas é muitas vezes mais a postura. Ela está ali amamentando, passa 6 meses naquela posição de amamentação. E já vem com 9 meses de barrigão, né? 9 meses com aquela barriga, exatamente. Então vem reclamar da dor. Na verdade, é uma postura que foi, não tem nada a ver com a anestesia. Não é verdade, não tem nenhum relato científico, nada que possa dizer que a hack cause dores crônicas nas costas. Pronto, quebramos mais um biscoito, mais um mito aí sobre a hack anestesia. E temos outro, que eu tenho certeza que você está em casa, tem esta dúvida também. Existe uma correlação entre a hack anestesia com queda de cabelo? Porque, deixa eu lhe dizer, tem um caso na minha família de uma pessoa que precisa fazer uma cirurgia e por já ter, é mulher, por já ter pouquinho cabelo, não quer fazer a cirurgia, que não tem nada a ver com o cabelo, é outra área do corpo, não quer fazer a cirurgia porque tem medo de, a partir dos efeitos colaterais da anestesia, perder mais cabelo. É verdade ou mentira? Mais um mito. Não mais tem um nada mito. a ver. O que acontece? A maioria das reclamações são de quem que tem gestantes, né? Puérperas que tiveram bebê há pouco tempo. O que acontece, na verdade, fora a alteração hormonal da gestação, com o processo cirúrgico e na amamentação, ela tem uma demanda de nutrientes, ela perde muitos nutrientes, ela está tendo uma alteração hormonal no corpo dela, a amamentação exige muita energia da mulher. E com isso vai ter essa queda de cabelo por essas alterações hormonais e metabólicas. Às vezes também o estresse cirúrgico, aquele momento ali do estresse no corpo, então tudo isso vai causar queda de cabelo, às vezes as unhas também ficam fracas. Pelo momento, não tem nada a ver com a anestesia. Mais uma vez, não tem relação nem das medicações, certo? De causar queda de cabelo, nenhuma relação com medicamentos e com anestesia. É, como eu disse, da situação hormonal, metabólica, estresse cirúrgico, estresse da situação. E também vai se resolver. Em alguns meses, vai voltar ao normal, certo? E vai ficar tudo bem. Então, mais um mito aí quebrado, destruído hoje. A anestesia, principalmente a hack anestesia, não causa queda de cabelo. Você falou em algo muito importante, que são as questões emocionais. Por isso a importância de uma equipe multidisciplinar com esse amparo também de saúde mental, de saúde emocional para o paciente. Verdade. O paciente está confortável com a sua equipe, né, com o seu cirurgião,
com o anestesista, com a equipe de enfermagem, com toda a equipe cirúrgica e hospitalar, é muito importante. Você se sentir acolhido, né? Você se sentir seguro, você saber que está num ambiente ideal e adequado para aquela cirurgia. Então, com certeza, é muito importante. Eu lembrei que já entrevistei aqui o Dr. Rafael Lucena, seu irmão, e ele falando exatamente das cirurgias, das gastroplastias, da importância do psicólogo, desse amparo emocional, porque sim, o estresse, o medo, o trauma de desde o diagnóstico, né, não é simples receber um diagnóstico mais complexo, até o dia da cirurgia, é claro que isso mexe com as nossas emoções e é sim importante ter essa rede de apoio, essa equipe multidisciplinar para a figura também do psicólogo aí, do terapeuta ocupacional, do assistente social, até os enfermeiros, eles fazem muita diferença, né, nesse conforto, né, de sentir que eu estou ali acolhida, amparada, para que a gente tenha uma cirurgia de sucesso. Então, é muito importante você prestar atenção no contexto geral e conhecer. As pessoas não querem se dispor, mas é importante, sabe, pedir para conhecer a equipe, você bater um papo, porque você precisa estar bem no dia da sua cirurgia. E, ó, a doutora Andréa já disse, os cabelos vão voltar a crescer. As costas não vão doer. Não vai doer costas, o cabelo não vai cair, mas deixa eu lhe perguntar outra coisa, se é mito ou se é verdade. É verdade ou é mentira que a pessoa pode se mexer durante a cirurgia? Não, na cirurgia, sim. Não, também não. É um mito, né? Novamente a gente fala, tem casos que o paciente está com a raquianestesia, ele está bloqueado as pernas. Certo? Então, ele pode mexer os braços em algum momento, ele tem a sensação dos braços, ele pode estar acordado em alguma situação. Na anestesia geral, que é quando o paciente está totalmente anestesiado, ele não vai mexer, ele não se preocupe, porque ele vai estar completamente bloqueado, como a gente diz, ele vai estar respirando com a assistência do aparelho de anestesia, né? Ele vai estar monitorizado, inclusive, com a questão neuromuscular, com a questão da profundidade anestésica. Então, ele não vai mexer, ele não vai acordar. A gente tem toda a segurança com a monitorização que a gente tem, que vai estar tudo de acordo com o esperado. Então, não se preocupe que você não vai se mexer durante a cirurgia. Não tem perigo. Agora, outro medo também, assim, e se a anestesia não pegar? Que também, né, às vezes fala, mas eu vou como é que você imaginador, sabe? Como é que você sabe? Como é que você sabe? A gente faz os testes antes, a gente não começa já cortando. A gente, na raquianestesia, a gente vai fazer o teste, vai saber como é que está, o pegou, que a gente diz, né? Então, o paciente fica tranquilo que a gente tem todos os testes, a gente tem os conhecimentos, a gente tem todos os parâmetros para saber exatamente se a anestesia está adequada ou não. Vamos fazer aqui um paralelo, né? Assim como o doutor André está dizendo que fazem os testes lá, a gente já está dormindo, mas eles fazem o teste antes de cortar em si. Acredito que é como se, quando a gente está num consultório odontológico, e o dentista vai perguntando, está sentindo alguma coisa ainda? Então vamos esperar mais um pouquinho. É mais ou menos por aí. A lógica para você ficar tranquilo. Você não vai ser cortado antes de a equipe se certificar de que você está totalmente anestesiado, certo? Então fica bem tranquilo. Outra pergunta que a gente quer saber, é verdade ou é mentira? É mito ou é verdade? Que a cirurgia está ali acontecendo e a anestesia pode acabar a qualquer momento. Não, é mito, né? A anestesia, muitas vezes até estudantes de medicina chegam lá perguntando quanto tempo dura a anestesia. Eu digo o tempo que durar a cirurgia, certo? Hoje em dia a gente controla todo esse período. Se a cirurgia durar 1 hora, ele vai estar 1 hora de anestesia. Se forem 5 horas, serão 5 horas de anestesia, certo? Então não tem, porque a gente tem medicações que a gente diz que é o período de manutenção, que a gente vai estar infundindo o tempo inteiro, durante todo o processo cirúrgico. A única anestesia que a gente, assim, que tem um tempo limitado é a raquianestesia, certo? Que a gente tem mais ou menos 3 horas, que a gente sabe que ela dura em torno de 3 horas, certo? Mas a gente já sabe, inclusive, quando é que a gente pode aplicar. Uma cesárea dura em torno de 1 hora, certo? Que é o quê? Uma cirurgia de um fêmur dura 1h30. Então, a gente tem certeza do tempo. E também, se mesmo assim, mas assim, se estendeu demais a cirurgia, o que é que a gente faz? A gente faz a anestesia geral. A gente, durante ali, a gente vai, prepara o paciente e transforma numa anestesia geral,
que aí naquela anestesia geral eu posso passar 12 horas de cirurgia, certo? Não interessa, porque eu vou estar o tempo todo colocando anestésicos e o paciente vai estar dormindo. E aí ele pergunta, e eu vou acordar quanto tempo depois da cirurgia? A gente acabou a cirurgia, a gente começa a desligar os anestésicos, pode reverter algumas medicações e rapidamente ali, em torno de 15 minutinhos, o paciente já está acordando, já está despertando daquele processo. Então, mais um mito que foi quebrado hoje aqui, que a cirurgia vai acontecer e você não vai ter o risco da anestesia acabar antes do tempo. Doutora Andréa, é verdade ou é mentira que a anestesia, não sei qual, mas não sei se também posso usar como um contexto geral, a anestesia, ela pode causar algumas alterações neurológicas? Essa dúvida é em relação, porque a gente tem algumas medicações que a gente causa amnésia, né? Aquele esquecimento temporário. Tem as medicações que a gente tem esse efeito e a gente até quer esse efeito, né? Que o paciente não tenha lembrança daquele momento. O paciente muitas vezes não lembra de nada, não sabe nem o que aconteceu. As medicações têm esse efeito e a gente quer aquele efeito temporário. Mas danos neurológicos permanentes, que seria uma confusão mental, uma perda de memória, não acontece. O que acontece é, se pacientes, por exemplo, pacientes idosos que já têm alguma demência, que já têm algum quadro neurológico, ele às vezes tem confusão mental, ele desorienta, às vezes ele perde a noção de onde é que está depois de uma cirurgia, por um período. Aquilo também vai voltar, as funções, mas se um paciente que já tem uma função neurológica debilitada, diferente de um jovem que provavelmente não vai sofrer nada, no mesmo dia ele vai despertar, vai acordar e não vai sentir nada mais. Mas um paciente idoso tem uma recuperação mais lenta e com isso, às vezes, ele pode ficar um pouco mais sonolento, né? Vai demorar um pouco mais a acordar e a voltar às funções, mas perda de memória, função cognitiva, não vai ter alteração permanente. Pronto, então agora a gente já pode dar uma relaxada. Eu sei que você já meio que quase deitou no sofá, de tão relaxado que você ficou com relação ao tema anestesia. E a última pergunta, porque eu não tenho mais tempo, porque eu passaria o dia aqui fazendo perguntas. Como acontece a recuperação da anestesia? Então, a cirurgia acabou, a gente vai acordar o paciente e aí o paciente vai para a recuperação anestésica. Ele acorda, mas ele ainda está um pouco sonolento, às vezes ele refere ainda a algum enjoo, alguma tontura, e com isso ele vai para a sala de recuperação, onde ele vai continuar sendo monitorizado com a equipe para observar se ele ainda refere por alguma dor, que aí já vai na mesma hora também fazer a medicação, ou se ele ainda está muito sonolento, aí vai esperar um pouco ele despertar. Cada paciente tem um tempo de recuperação. Pacientes que acordam mais rápido, pacientes que demoram um pouco mais a acordar. Então tem esse retorno às funções. É importante também algumas vezes cirurgias que a gente chama de ambulatoriais. Aquela cirurgia rápida, que é um exame, que é uma cirurgia menor, o paciente ir acompanhado, porque às vezes ele vai tomar anestesia e ele já quer sair dirigindo, e isso não pode. Tem que ter um período, porque por mais que a gente não possa segurar que ele pode ter uma tontura ainda no momento, ele foi anestesiado há pouco tempo. Então é importante ir com acompanhante, para ficar ali com ele, para auxiliar ele, né, que ele pode levantar e ainda ter uma tontura, e tudo isso aí tem que estar com alguém observando, certo? Mas a recuperação em si geralmente é muito tranquila. No mesmo dia você vai já voltar às suas funções normais, certo? Todas as suas atividades. Você não vai poder, lógico, trabalhar no mesmo dia, mas em geral, cirurgias, com um dia você tem alta, certo? E você já está totalmente sem o efeito da anestesia no outro dia. Nós só temos a agradecer, né? Eu sei que você em casa está bem aliviado, está agora com muito conhecimento sobre anestesia. E você agora vai prosseguir com aqueles projetos que você tem aí, exames para fazer e cirurgias, inclusive, para fazer, e adiou. E não precisa mais adiar. Vamos já marcar esses procedimentos, porque a sua saúde e a sua vida importam muito. Doutora Andréa, muitíssimo obrigada. Eu quero usar esse último minuto que a gente tem para te agradecer pela presença, pela riqueza de informações que a gente conseguiu entregar aos nossos telespectadores hoje e deixar também esse tempo para que você fale das suas redes sociais, do hospital também, se você tiver uma rede social do seu trabalho, fique à vontade, o consultório, o WhatsApp, esse momento é um momento seu, desde já, muito obrigada. Obrigada, Catarina. Também queria agradecer muito. Eu espero que tenha esclarecido as dúvidas, que tenha tranquilizado, que vocês percam um pouco o medo da anestesia, que fiquem tranquilos, que a gente está ali o tempo todo com o paciente, com segurança, com a monitorização, com tudo que há de melhor
para trazer segurança e conforto. Eu trabalho no Hospital Memorial Arco Verde, né, atualmente, e eu não tenho um Instagram profissional. Tenho do Memorial. Mas tenho do Memorial, exato, tenho do Memorial, e a gente está lá com toda a equipe cirúrgica e disponível para consultas anestésicas e para todo apoio, inclusive de exames, de imagem, cirurgias, todo tipo de cirurgia, né, que nós fazemos. E é isso. Se precisar, fique à vontade, não tenha medo, pode solicitar, procurar saber quem é seu anestesista, entrar em contato, tirar dúvidas, que nós estamos aqui para ajudar. Muito obrigada pela sua participação no programa de hoje. Antes que eu encerre, você já pega aí o seu smartphone, já vai seguir o Hospital Memorial se você ainda não segue. E sábado a gente tem encontro marcado pontualmente às 10 horas.